Olá, a discussão que a gente recebeu hoje, ela joga a gente direto num território, olha, quase de ficção científica, É verdade. mas que talvez, né, esteja mais próxima do que a gente imagina. É a ideia de substituir políticos por algoritmos. Uma ideia bem radical, sim. Sim, radical. E o material que a gente analisou mergulha fundo assim nas complexidades disso. O ponto de partida, pelo que está nos documentos, é um sentimento que, puxa, parece ecoar em muitos lugares, né? Uma crise de confiança. Uhum. As fontes apontam para pesquisa, sabe? Mostram descontentamento com políticos, com instituições. Sim, citam vários fatores. É, tipo o caso de corrupção, a percepção de ineficiência, uma certa opacidade na gestão pública, né? Exato. Tem até uma frase que me marcou no material, sugerindo que, talvez, os humanos estejam cansados de humanos no poder. Forte, né? Muito. Forte. E prepara o terreno, né? Exatamente. Para considerar alternativas bem drásticas. Exatamente. E é essa alternativa drástica que a gente vai esmiuçar hoje, né? Nossa análise vai focar em desembrulhar os argumentos a favor e contra, que estão todos lá no material. Certo. De um lado tem as promessas, né? Um governo mais eficiente, racional, talvez até mais justo, com inteligência artificial. Do outro lado, tem os alertas importantes sobre quem controla esses algoritmos, Quem programa, né? quem programa, os riscos de vieses ali no meio e o que essa mudança significaria para a própria democracia, para a experiência humana na política. As visões são bem contrastantes mesmo. Ok, então vamos lá, vamos desempacotar isso. Um ponto inicial que os textos levantam é que, bom, algoritmos já estão por aí, né? Na administração pública. Sim, ainda que de forma auxiliar, né? Isso, auxiliando. Falam de usos em áreas como otimização de orçamento municipal, planejamento urbano em cidade inteligente. Até previsão criminal, que sempre gera debate, né? Sempre gera debate, exatamente. A lógica ali é que eles conseguem processar um volume gigante de dados, né? Identificar padrões que talvez a gente não visse. E tomar decisões rápidas, consistentes. A ideia é reduzir erro humano, desperdício. Potencialmente. Sim, a ideia é usar essa capacidade computacional para tarefas onde, assim, a análise de muito dado ajuda mesmo. Logística de recurso, gerenciar tráfego, ou até identificar, sei lá, anomalia em conta pública que pode ser fraude, né? A promessa, como está descrita ali, é de uma gestão mais técnica, menos suscetível a influências, digamos, emocionais ou, né, interesses particulares. E é aí que a coisa fica bem interessante. Porque o material lança uma provocação, né? Qual? Será que, de certa forma, a gente já não vive sobre uma governança algorítmica meio escondida? Ah, sim. Essa linha de raciocínio. Aponta para o poder dos algoritmos no mercado financeiro, por exemplo. As decisões automatizadas deles têm impacto global, afetam governos. Com certeza. E as grandes plataformas de tecnologia também, né? Elas definem as regras do jogo no espaço digital. Onde acontece o debate político, né? E as redes sociais. Os algoritmos de recomendação moldam o que a gente vê. Podem influenciar a opinião pública, até a eleição. Sem dúvida. Então a questão que fica no ar é: se eles já têm tanto poder assim, meio indireto, o que mudaria tanto se a gente oficializasse isso? Essa é uma linha de argumentação bem forte que está no material, sim. Sugere que a transição talvez não fosse um salto tão abrupto, sabe? Mas um reconhecimento de algo que já está rolando. Entendi. E a partir daí, a análise vai para a visão mais otimista. Como seria um governo declaradamente baseado em IA? A promessa central é racionalidade pura. Racionalidade. Decisões baseadas só em dados e lógica, sem corrupção, sem nepotismo, vaidade, interesse eleitoral de curto prazo. O foco seria só eficiência e bem-estar coletivo, definido por métricas objetivas. Tá. E a questão da transparência, o material sugere que um sistema desses poderia ser mais transparente que a política hoje? Olha, esse é um ponto interessante que eles levantam. A justificativa é que, em teoria, o código de um algoritmo de governança poderia ser aberto para auditoria.
Aberto. Qualquer pessoa com conhecimento técnico, né, poderia checar as regras que ele segue. Isso contrasta, segundo essa visão, com a decisão humana que muitas vezes acontece a portas fechadas, em negociação complexa, nem sempre clara. É verdade. A ideia é que a lógica da máquina seria explícita, enquanto a lógica humana pode ser, mais sinuosa, digamos. Mas essa visão otimista, ela não passa sem umas contestações bem fortes no próprio material, né? Ah, com certeza não. A análise logo em seguida já vira moeda e traz questionamentos bem sérios. O primeiro, talvez o mais fundamental: quem escreve o código? Exato. Quem define os objetivos que o algoritmo tem que otimizar? E os dados que ele vai usar para isso? Certo. O material mostra uma preocupação muito clara com o risco de vieses conscientes ou não dos programadores ou das instituições que encomendam o sistema, Entendi. de serem embutidos nas regras. Um algoritmo não é neutro, né? Ele reflete prioridades, visões de mundo de quem criou e dos dados que usou para treinar. Se os dados do passado mostram desigualdade, O algoritmo pode aprender isso. pode aprender e pode acabar perpetuando ou, pior, amplificando essas desigualdades. Quer dizer, em vez de eliminar o viés humano, ele poderia só, codificar o viés, deixar ele mais sistemático, talvez até mais difícil de combater. Exatamente. Esse é o risco que apontam. Um político com preconceito, você pode confrontar, questionar, talvez não reeleger, né? Sim. Agora, um viés escondido num sistema de software complexo, ele pode operar de forma quase invisível para a maioria, justificando decisão discriminatória com uma cara de objetividade técnica. Complicado. E isso leva a outra crítica sobre a transparência. Imagina que seja a questão da caixa preta. Precisamente. O material desafia essa ideia de que código aberto significa transparência de verdade para o povão, para todo mundo. Mesmo que o código esteja lá? Exato. Mesmo que esteja disponível, quantas pessoas realmente têm capacidade técnica para ler, para entender, para verificar o que aquilo implica? Pouquíssimas, né? Para a vasta maioria, o funcionamento interno do sistema ia continuar sendo um mistério, uma caixa preta. A informação estaria lá, tecnicamente acessível, mas não compreensível, não fiscalizável pela cidadania de forma ampla. A transparência seria mais teoria do que prática. Isso levanta umas preocupações sérias sobre controle democrático, né? Se as pessoas não entendem como as decisões são tomadas, como é que elas vão participar ou contestar? Exatamente. E a análise aprofunda isso com uma questão ética central. E se a IA, nessa busca implacável por otimização, baseada em dados, métricas, concluir que certos grupos minoritários ou pessoas com necessidades específicas são estatisticamente ineficientes ou que custam muito caro para o benefício geral, Nossa. em nome de um bem maior definido por números, sem a capacidade humana para empatia, para considerar valores que não são fáceis de quantificar. O material faz uma comparação interessante sobre isso, né? Entre a exclusão por algoritmo e por político. Faz, e é uma comparação bem ácida. Reconhece que político humano ignora e marginaliza grupo o tempo todo, infelizmente. Sim. A diferença, segundo eles apontam, estaria na natureza dessa exclusão. A algorítmica poderia ser mais fria, sistemática, justificada por uma lógica que parece irrefutável. Os dados mostram que... E talvez sem a chance de um apelo emocional, um apelo moral que às vezes funciona com humanos. Perderia a dimensão do julgamento ético no contexto, né? A compaixão. Exato, a capacidade de reconhecer a dignidade da pessoa além da estatística. Carne e osso ou um ditador de silício? As perspectivas nos textos parecem divergir bastante aqui. Sim, essa pergunta resume bem o dilema. De um lado, tem uma corrente de pensamento ali no material que busca a eficiência com ética. Acredita que daria para projetar sistemas de IA para governo que fossem eficientes, mas com salvaguardas éticas fortes, sabe? Talvez com supervisão humana em pontos-chave. Tentando combinar o melhor dos dois mundos. Isso, a capacidade de processamento da máquina com os valores humanos. Do outro lado, tem uma visão mais cética, também presente ali, que valoriza o caos com humanidade. Caos com humanidade.
Essa perspectiva argumenta que as imperfeições, as ineficiências, até os conflitos da política humana são parte intrínseca do que é ser uma sociedade humana. Tentar eliminar isso com a lógica fria de um algoritmo seria perder algo essencial da nossa humanidade, mesmo que o resultado fosse tecnicamente mais eficiente. Preferem a falhabilidade humana à perfeição que pode ser desumana da máquina. É uma tensão fundamental mesmo. Mas o material explora um meio-termo também, uma possibilidade de integrar em vez de substituir tudo. Sim, a ideia de uma síntese, uma colaboração, é apresentada como um caminho alternativo. Nesse modelo, não seria entregar o governo todo para os algoritmos. Certo. Em vez disso, os humanos, talvez por processo democrático, talvez especialistas em ética, filósofos, cientistas sociais, definiriam os grandes objetivos, os princípios éticos, os valores fundamentais que a sociedade quer seguir. E as máquinas, então, seriam usadas como ferramentas. Ferramentas poderosas para implementar essas diretrizes do jeito mais eficiente e eficaz possível. Seria uma divisão de trabalho. O humano define o que e o porquê, e a máquina otimiza o como. Parece uma solução mais equilibrada, né? Mas ela resolve todas as preocupações que surgiram antes? Não completamente, segundo a própria análise, não. Mesmo nesse cenário de integração, algumas dúvidas continuam. Uma delas é o risco do que chamam de deslize de autonomia. Deslize de autonomia, como assim? Com o tempo, conforme a gente confia mais e mais nas recomendações e na eficiência das máquinas, será que a gente não poderia acabar delegando decisão cada vez mais importante, talvez sem nem perceber? E deixando na mão da máquina? O material levanta a hipótese de que, gradualmente, a influência do algoritmo poderia crescer tanto que a decisão humana viraria só uma formalidade, só para ratificar o que a IA já decidiu que é o ideal. E aí entra a preocupação com o futuro do próprio processo democrático, tipo o voto. Exato. Se um algoritmo perfeito pudesse dizer qual a melhor política para todo mundo, com base em todos os dados, qual seria o sentido de votar? É uma boa pergunta. A fonte especula sobre um futuro onde votar poderia se tornar obsoleto, visto como uma interferência ineficiente num sistema otimizado. A participação cidadã poderia ser reduzida a fornecer dados em vez de expressar vontades ou valores. É um cenário distópico, claro, mas apresentado como uma consequência lógica possível dessa busca extrema por eficiência algorítmica na política. O que nos traz de volta para aquela questão central que o material deixa meio no ar. Sim, a pergunta fundamental que está em toda a discussão, no fim das contas, para as decisões coletivas que moldam nossa vida, em quem a gente confiaria mais? Em líderes humanos, com todas as falhas que a gente conhece, viés, emoção, interesse próprio, inconsistência, mas também com a capacidade de empatia, de entender contexto complexo, de ter responsabilidade, mesmo que imperfeita, perante a sociedade, Exatamente. ou num algoritmo que promete eficiência, consistência, racionalidade, mas carrega os riscos de viés oculto, falta de transparência real, potencial para decisão eticamente questionável por falta de compreensão humana e uma responsabilidade meio difusa, né? Quem é o responsável quando um algoritmo erra? Complicado. O material sugere que o jeito como a gente responder essa pergunta vai definir não só o futuro da governança, mas também algo sobre o que a gente valoriza como sociedade. Então, o que a gente tira de mais importante dessa exploração toda? Fica claro que a análise das fontes mostra um quadro bem complexo, né? Sem resposta fácil. Definitivamente. Por um lado, a ideia de usar algoritmo para superar uns problemas crônicos da política, ineficiência, corrupção, lentidão, é, nossa, sedutora. Inegavelmente. A promessa de decisão baseada em dado, otimizada para o bem comum, como está descrito lá, isso ressoa com o desejo de racionalidade, de progresso, né? Sem dúvida, a atração pela eficiência, pela objetividade é um motor forte por trás dessa ideia. Ver a tecnologia que já otimiza tanta coisa na vida sendo aplicada nos desafios de governar parece, para alguns, um passo lógico. Mas, por outro lado, os alertas que estão na discussão são igualmente fortes. Não dá para ignorar. A questão dos vieses no código, que poderiam automatizar a discriminação em larga escala. Um risco enorme. O desafio
da transparência real, né? O acesso ao código não garante que o público entenda. Exato. E talvez o mais fundo, o que significa tirar o elemento humano com seu julgamento ético, empatia, capacidade de entender nuances que fogem aos dados do coração da decisão política. O que se ganha em eficiência talvez se perca em humanidade. Exato. A análise deixa a gente nesse equilíbrio tenso. Não tem resposta única no material, mas um mapeamento cuidadoso das promessas e dos perigos. E isso leva a gente a pensar talvez de forma mais prática. Como assim? Mais prática. Bom, considerando aquele ponto de que os algoritmos já influenciam a gente politicamente de várias formas, mercado, rede social, etc., talvez a questão não seja um sim ou não radical para IA no governo. Talvez seja mais útil pensar sobre onde e como ela poderia ser usada de um jeito bom, benéfico, e onde ela representa um risco que não dá para aceitar. Certo. Onde aplicar e onde não aplicar. Isso. E para refletir sobre isso, uma questão que sai da análise é: que tipo de tarefa do governo se beneficiaria mais de ferramenta algorítmica para analisar dado ou para otimizar? Pense em logística de serviço, alocação eficiente de recurso, monitoramento ambiental. Simulações de impacto de política pública, talvez. Talvez. E em contraste. Quais decisões exigem, assim, sem dúvida nenhuma, o toque humano? Precisamente. Quais decisões, pela natureza ética delas, pela complexidade social ou por envolverem direitos fundamentais, precisam absolutamente do julgamento humano, da deliberação democrática, da capacidade de considerar o imponderável. Mesmo que isso signifique um processo mais lento, mais caótico, menos otimizado. Onde que a gente traça essa linha? O material não dá a resposta final, mas ele equipa a gente com os argumentos para começar a pensar nesses critérios. Definir essa fronteira parece ser o verdadeiro desafio que a gente tem pela frente, sabe? Mais do que escolher entre um futuro totalmente humano ou totalmente algorítmico na política.